seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e nós vamos tratar nesta sexta-feira do assunto da Escola Bíblica Dominical. E nós temos a lição de número 9 deste 28 de maio, que será o próximo domingo. Ela tem um tema bastante sugestivo, que é uma família nada perfeita. Mas antes que nós vamos desenrolar o assunto da lição, eu gosto de lembrá-lo que é muito importante que você faça a sua inscrição aqui no canal. E é tão fácil, vai aí embaixo no botãozinho de inscrição, clique agora e seja um inscrito para fortalecer o nosso trabalho. E se você já fez essa inscrição, então muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e faça com que outros conheçam esse trabalho compartilhando. Clique lá no botão de compartilhar, mande para a sua lista de amigos, familiares, a fim de que nós possamos crescer e cada vez mais chegar em muitos lares e atingindo assim muitos corações com a preciosa Palavra de Deus. E claro, por último, se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário e faça o pedido do assunto, do tema, do versículo que você gostaria de ouvir um pouco mais detalhadamente de segunda a quinta-feira, porque na sexta é a escola dominical, então de segunda a quinta-feira nós vamos tratando desses assuntos a pedidos, conforme eles forem surgindo aí nos comentários, tá certo? Então, a lição, ela começa com um tema, aliás, com um textuário, o tema já lemos, que é uma família nada perfeita, mas um textuário que é, para mim, um dos mais fortes que a Bíblia poderia nos trazer, que é Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E é claro, a verdade prática decorrente desse textuário é que tudo que os membros de uma família plantarem, eles irão colher, não tenha dúvida alguma, porque esta é uma lei universal. Agora pense comigo que, naturalmente, pelo tempo exíguo, nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é 2 Samuel, baseado na história de Davi. É uma história muito interessante, porque Davi foi aquele grande rei de Israel. Quem nunca exaltou as qualidades dos salmos de Davi, das conquistas heróicas de Davi, das batalhas que Davi promoveu em favor do reino de Israel, da expansão político-geográfica que Davi iniciou em Israel e foi concluída por seu filho Salomão. Então, se Israel se tornou um grande reino, não há dúvida alguma, esse grande reino foi exatamente porque Davi foi um grande guerreiro e um grande homem de Deus. Professor, mas aí, um grande homem de Deus, e como é que essa lição falando acerca da tragédia de uma família vem trazer Davi como exemplo? Pois é, para você ver como é que as coisas acontecem. O fato de nós, eu, você, qualquer um líder, ter uma grande relação com o púlpito, com a liderança, com a obra de modo geral, jamais irá nos isentar da colheita da semeadura que plantamos na nossa vida. Então eu posso ser muito bom orador, eu posso ser um bom pregador, eu posso ser um excelente cantor, mas existem regras, leis fixas na lei dos céus que nos farão colher aquilo que plantamos. Sabemos pela leitura de Êxodo, de Levítico, de Número, Deuteronômio, que Deus jamais aprovou. Aliás, quando ele formou o primeiro casal dentro do Éden, ele abençoou famílias a partir de casais, os animais foram feitos em casais,
Então a ideia familiar da parte de Deus, claro, sempre será um casal, um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, para que haja não somente a estabilidade emocional, o prazer físico, mas principalmente a reprodução. Como já disse aqui em outra oportunidade, há quem diga que nas nossas células, no nosso DNA, existe impresso apenas duas ordens, duas leis. Uma delas é viver para sempre, e isso sabemos que já está descartado, porque este corpo veio do pó e ao pó tornará. Então sabemos que os nossos dias são limitados. E a segunda lei seria passarmos para frente aquilo que conhecemos através da reprodução. E é esse o objetivo da família. E tratando de reprodução, Davi foi mestre, porque segundo a nossa Bíblia, Davi fez mais de 20 filhos. Os primeiros 6 com mulheres diferentes, cada um com uma mulher diferente. Aliás, os 7 conhecidos, né? Os 6 que está ali na lição, no texto que lemos da lição, mas também tem o caso de Salomão, que seria um 7º filho de uma 7ª mulher. Mas o texto ainda vai nos trazer que Davi teve outras mulheres, outras concubinas, que seriam como que assistentes daquelas esposas. Você vai dizer para mim, professor, mas isso aí estava errado. Claro que estava errado. E por que Deus não matou ele? Porque transgrediu a lei. Pois é aí que está um mistério. Deus, ele não concorda e não aceita, mas ele anui com determinados conceitos culturais de épocas e de localidades, sem com isso excluir as consequências das decisões erradas tomadas pelos seres humanos. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Davi foi um grande rei, Davi compôs hinos e salmos maravilhosos, Davi nos deixou um legado de bravura, de atos heróicos fantásticos que nos servem até hoje como inspiração para grandes mensagens pregadas, para fazermos grandes coisas para Deus, mas Davi falhou miseravelmente em observar, segundo a lei de Deus, a estrutura familiar ideal. Então a nossa lição, ela vem dividida aí em 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, o rei Davi e a sua grande família, e isso já vem subdividido: Davi, o ungido de Deus, Davi, o homem de Deus, e a grande família de Davi, tratando acerca, como eu disse, de tudo que Davi fez de bom até formar a sua grande família, o que para os padrões da época, para os padrões de antigamente, ter muitas esposas, muitas concubinas e muitos filhos indicava a prosperidade vinda de Deus. Esse era o conhecimento. E você precisa ter conhecimento de um fato que eu gosto de salientar. Cada um de nós será julgado pela lei de Deus, pelo próprio Deus, um dia na eternidade, pela medida da quantidade de luz que dele podemos absorver. Então, quanto mais absorvemos da cultura bíblica, quanto mais absorvemos da teologia elementar, quanto mais absorvemos da vontade de Deus, muito mais seremos cobrados. Então, quando toda uma cultura afunda nas trevas do obscurantismo intelectual bíblico, quando toda uma cultura ela simplesmente se perde nos meandros das sombras teológicas, claro que Deus não vai cobrar com o mesmo rigor que cobrou de Ananias e Safira ou de Acã. O episódio de Acã e o episódio de Ananias e Safira, eles são sui generis para um momento especial onde a intimidade, a relação, o agir de Deus era tão estreito, tão saliente, tão visível, que qualquer um que transgredisse uma mínima vírgula da lei seria merecedor da morte instantânea. E é o que acontece com Acã no Antigo Testamento, é o que vai acontecer com Ananias e Safira no Novo Testamento. Mas por outro lado, em outros momentos, em outras épocas, e nós vivemos uma época dessa, porque se Deus fosse cobrar todos os desmandos, todas as bizarrices
que são feitas em cima de púlpitos e diante de igreja, meu irmão, tinha muito velório diariamente de pregador, de cantor, de líder, de pastor e de muitos crentes. Muito velório diariamente. Não tinha cemitério que chega. Então, por que Deus não está cobrando tanto? Porque nós vivemos uma cultura desde o final da década de 90, quando o neopentecostalismo ganhou força, principalmente falando do nosso país, ganhou tanta força que infelizmente a nossa liderança, os nossos grandes líderes anuíram com essas teorias do neopentecostalismo, foram atrás de teologias baratas, como a teologia da prosperidade, cultos de vitória, correndo atrás de bênçãos, esquecendo que o crente fiel, basta ele caminhar para o céu. O céu está nos esperando, as bênçãos nos seguirão se formos fiéis. Mas perdemos essa cultura e toda uma geração. Você vai dizer, pastor, então não tem salvação para quem vai nesses lugares, nessas igrejas neopentecostais, nessas bizarrices. A salvação é por Cristo, entenda isso. É o sacrifício perfeito de Jesus Cristo que nos dá acesso ao céu. Então, Deus acaba anuindo, não aceitando, não tenha dúvida, não aceita. Virão consequências, como já estamos vendo, por exemplo, a queda dos valores morais, a queda dos valores cristãos, a queda da estrutura familiar conhecida. A culpa é das nossas lideranças que deixaram os nossos crentes ficar brincando de cineminha e pipoquinha doce, achando que evangelho é isso. E hoje, então, nós temos toda uma cultura deturpada. E pregadores que são ensinadores, eles não têm esse carisma, eles não têm esse aceite. As pessoas, se forem informadas que um pregador ensinador vai estar em determinado congresso, é que nem culto de terça-feira, culto de ensino, escola dominical, dá aquela ninharia de gente. Mas se for lá um mentiroso que conta um monte de vantagem e profetiza um monte de bobagem, não tem tempo que chega para essa gente. É uma cultura. Então Deus vai trabalhar conforme a medida da quantidade de luz que se pode observar. E é isso que acontece na família do grande Davi. O segundo ponto, filhos e parentes na casa de Davi. E aí, meu irmão, falar sobre Tamar, sobre Absalão, sobre Aminon, sobre Jonadab, é uma história à parte, dá mais uma escola dominical aqui para nós tratarmos, porque tem toda uma intriga palaciana, muitos filhos de muitas mulheres, com muitas culturas, com pouco diálogo, sem instrução paterna, e você vai fazer a leitura da lição e vai descobrir a tragédia que estava se desenrolando na casa de Davi, enquanto Davi ganhava as grandes guerras. Terceiro ponto da lição é o problema moral na casa de Davi. Aí ele vai subdividir as consequências da sua falta de domínio próprio. O próprio Davi, além da bobagem de constituir uma família colcha de retalho, com tantas mulheres, tantos filhos, e com tão pouco diálogo, com tão pouca atuação como pai, naturalmente ele tinha problemas de domínio próprio, e as consequências desse domínio próprio, da falta dele, acabam caindo sobre a sua casa. O segundo subtópico é o incesto e a morte da família. E aí é tremenda a história, é uma história triste, ela não é uma história feliz, ela não é uma história alegre. Como serão todas as histórias familiares em que a família não observar a lei de Deus? Por isso, põe o menino no colo, inculca a palavra nele, conversa, porque os seus filhos terão momentos difíceis, a primeira, segunda e terceira infância, adolescência, a própria juventude, a transformação do corpo, o apelo à sensualidade, o apelo a essa sociedade estragada, vão tentar roubar os seus filhos de você, e o diálogo será a única forma de você conseguir, através da palavra, resgatar a sua família. E ele termina falando sobre vigilância, proximidade,
e exemplo. O problema moral, então, na casa de Davi, na família de Davi, ensina todos os pais a respeito da importância de ser vigilante, claro, o tempo inteiro estar ligado, de estar próximo da família e de ser o exemplo, porque palavras elas podem ser ditas aos montes, mas é o exemplo que vai arrastar para uma vida segundo os propósitos de Deus. Termina a nossa lição com a conclusão dizendo: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas a longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam os papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes desta atualidade. É como a questão do aborto. Ora, você não quer discutir sobre o aborto? Previna-se. Qual é a melhor prevenção contra a gravidez indesejada? Chama-se casamento. Casamento segundo a palavra de Deus. É dentro do casamento, segundo a palavra, que vai se planejar um futuro ideal. Deus está lá no futuro ideal que nós tanto desejamos. Que tal nós buscarmos Ele para hoje, para que Ele nos conduza até lá onde Ele já está? Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, desejando um excelente final de semana, uma ótima escola bíblica dominical e que o Senhor continue abençoando a sua casa. Fique com Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.